Por que alguns cristãos que se alimentam bem, cuidam da sua saúde, chamamos até de reformadores de saúde, pessoas que cuidam do seu templo, do seu corpo, estão adoecendo? Por que muitos, do nada? É tireoide, é câncer, problemas degenerativos e tantos outros problemas de saúde. Mas, afinal de contas, é cristão ou não é? Cuida ou não cuida desse corpo? Por que muitos estão adoecendo, mesmo sendo cristãos conscientes, que têm consciência quanto ao que comem e ao que tomam, né? O estudo de hoje, irei abordar esse assunto na profecia e eu espero que você fique até o final. Meu nome é Val, sou reformadora de saúde, como eu chamo aqui nesse canal, e sou profissional também da saúde, tanto da área natural, né, na saúde, principalmente na saúde alimentar. E eu tenho atendido muitas pessoas aqui nesse ministério a respeito da condição de saúde, pessoas que cuidam de suas saúdes, cuidam do que alimentam, têm muito cuidado em escolher seus alimentos, não comem carne, por exemplo, né? Hoje em dia a carne é um grande... Tem pesquisas aí antigas mesmo, que a carne era um dos grandes vilões para a pessoa que tem predisposição de desenvolver algumas doenças, por exemplo, como câncer. Mas por que muitas pessoas que não têm, que cuidam da sua saúde estão passando por esse tipo de problema? E eu gostaria de começar esse estudo revelando para você que me segue, para você que busca cuidar da sua saúde, mas ainda assim está numa condição terrível de saúde. Eu vejo muitas pessoas que entram em contato comigo que já fizeram uma reforma de saúde. Muitas regeneraram, reconstruíram, muitas estão ganhando cada vez mais saúde, enquanto outras estão declinando na saúde, mesmo que estejam sendo obedientes a todas as leis que regem o nosso organismo, ou pensam que estão. E nós vamos abordar esse assunto, mas antes de abordar esse assunto, eu gostaria de ler para vocês uma promessa que está lá em Apocalipse 21:4, que diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é uma promessa que devemos almejar. Eu venho trazer esse assunto para vocês porque eu também sou reformadora de saúde. E como reformadora de saúde, eu falo para vocês, minha saúde não é das melhores. Mas por que isso aconteceu? Por que isso acontece? Eu, por exemplo, tenho alguns problemas degenerativos. Problemas esses adquiridos por intemperança no decorrer da minha vida, na infância e na juventude. Hoje, na vida adulta, eu colho essas consequências. Depois da reforma de saúde, eu tenho recuperado a minha saúde. Porém, eu ainda me trato, eu ainda faço tratamentos tão necessários para que eu consiga cumprir as minhas tarefas, para que eu consiga pelo menos dormir. Porque nesse texto que eu acabei de ler para vocês, foi um texto muito confortante para mim, quando eu fui diagnosticada com os problemas que eu tenho, né? Problemas degenerativos. Para a minha idade, são problemas assim que não deveriam existir, mas existem. Tanto porque foram herdados como cultivados pelos meus hábitos de vida. E hoje, com a reforma de saúde, eu tenho melhorado bastante. E quando eu li esse texto que diz assim, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, na minha Bíblia eu circulei a palavrinha dor, porque eu sabia o que era viver com dor. Aliás, eu sei o que é viver com dor. Hora ou outra, a dor volta, sempre volta, e eu preciso estar em tratamento constante. E a palavra de Deus nos dá uma promessa muito confortante, que é na vida futura, né? A nova terra renovada, quando nós formos para o céu, quando nós recebermos a imortalidade, que o nosso corpo for glorificado. A palavra do Senhor fala que nós não sofreremos mais, não sentiremos mais dor. A tristeza não fará mais parte da nossa vida e também nem a morte. E isso é confortante e nós precisamos nos apegar a essa promessa. E eu gostaria de mostrar para vocês
de onde a doença se originou, mas eu gostaria que vocês ficassem até o final. Por quê? Porque muitos hoje estão totalmente adoecidos e não sabem por que estão adoecidos. Afinal de contas, são bons reformadores. Afinal de contas, cuidam da sua saúde, mas por que estão adquirindo os piores tipos de doença? Isso acontece muito, eu vejo muito no meu dia a dia, e muitas pessoas nos procuram aqui no ministério a respeito dessa situação. E eu achei interessante trazer esse estudo para vocês. E no final do estudo, eu quero mostrar para vocês uma das principais causas que tem adoecido e doenças terríveis para muitos cristãos. E, inclusive, estão adoecendo em nome do amor. Muitos cristãos hoje estão adoecendo em nome do Evangelho, acreditando que estão fazendo um trabalho para Deus, mas, na verdade, não estão honrando a Deus e estão atraindo doenças para si. E fiquem até o final, porque, afinal de contas, esse é um estudo para trazer libertação para a sua vida. Uma libertação da doença, uma libertação do sofrimento. Não é um estudo para te condenar, não é um estudo para te julgar, mas para te trazer clareza, para que você possa conhecer, né, onde você precisa ainda continuar melhorando, onde você ainda está caindo, para que você possa se reerguer da sua condição e até se recuperar mais rápido, caso você esteja em algum tratamento para a doença. Primeiro, nós sabemos que a doença, ela foi colocada nesse mundo como resultado do pecado, né? No paraíso, Adão e Eva não eram doentes. Não havia sinal de doença, de morte, de nada, de choro. Porém, o santo par, Adão e Eva, pecaram. E com a entrada do pecado, a raça humana, nós começamos a nos degenerar. Em Cristo nós herdamos a vida eterna, mas em Adão e Eva nós herdamos as deficiências, nós herdamos defeitos, inclusive também as doenças. E o Senhor nos deu um plano de redenção, que ao nos colocássemos na vontade dEle, ao buscarmos reconstruir a nossa vida de acordo com a vontade dEle, nós, consequentemente, teríamos também uma vida mais sadia e mais feliz. Afinal de contas, Ele nos chama de volta ao seu ideal, de volta ao paraíso. Ele nos chama de volta a ter uma vida plena e abundante. E por que muitos hoje não têm essa vida plena e abundante? Primeiro, porque nós vivemos em um mundo de pecado e nós herdamos na nossa genética, sim, tendências para o pecado, inclusive tendências para adoecer e não só herdamos essas tendências, mas também cultivamos maus hábitos. E tais maus hábitos no decorrer da nossa vida fazem com que nós adoeçamos. E não é só isso. Eu quero mostrar para vocês no estudo de hoje também alguns outros tipos de doença que acontece, né? O meio pelo qual vem alguns tipos de doença. E você não pode perder até o final, porque no final existe uma doença, né? Muitos estão doentes hoje, mesmo sendo reformadores, devido a esse comportamento que o Senhor busca corrigir no seu povo antes da transladação. A primeira... Lá no livro Desejado de Todas as Nações, diz que quando Jesus veio a essa terra, o mundo estava no seu auge do pecado. O próprio demônio tinha tomado conta dos corpos dos seres humanos. As pessoas estavam doentes não apenas por consequências naturais de maus hábitos ou de ir contra as leis que regem o nosso ser, né, que regem o nosso organismo, mas estavam literalmente endemoniadas. Esse é um dos casos que a doença vem. Eu quero ler isso para vocês e eu vou mostrar para vocês várias formas de que a doença vem, mas a última forma é a que você precisa ficar até o final para poder entender, tá? Então, vamos começar falando da doença que vem por meio de possessão demoníaca. A doença que vem por meio de possessão demoníaca, a gente vai ler um pouco sobre ela e eu vou mostrar para vocês aqui na profecia. Diz assim, o período do ministério pessoal de Cristo entre os homens foi o tempo de maior atividade das forças do reino das trevas. Durante séculos, Satanás e seus anjos haviam estado procurando controlar o corpo e a alma dos homens para trazer sobre eles os pecados e sofrimentos. O engano do pecado atingira seu auge culminante, seu apogeu, né?
Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Ou seja, Satanás ele usou todos os meios para poder destruir e depravar a alma dos homens. Agentes satânicos estavam incorporados com os homens. O corpo das criaturas humanas, feito para a habitação de Deus, tornara-se morada de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais levados a condescender com a concupiscência mais vil. O próprio selo dos demônios achava-se impresso na fisionomia dos homens. Esta refletia a expressão das legiões do mal de que se achavam possessos. Muitas doenças, muitos vícios, muitas coisas que existem hoje, assim como quando Cristo veio à Terra, é resultado desse rebaixamento do ser humano, essa abertura no mundo espiritual de ir cada vez mais baixo. E assim existem possessões demoníacas e doenças vindas pelo mundo espiritual, por desobediência e tudo mais. Existe este tipo de doença, mas a palavra de Deus também diz que existem doenças naturais, né, que não somente por causas espirituais, mas também por causas naturais. O outro texto diz assim, o Novo Testamento declara enfaticamente que os homens eram possuídos por demônios. As pessoas assim afetadas não eram meramente portadoras de doenças provenientes de causas naturais. Ou seja, as pessoas que no período de Cristo e agora no final dos tempos também diz que vai ocorrer muito, não eram doentes simplesmente por causas naturais. Hoje existe também doenças vindas por causas naturais, tá? Como eu falei para vocês, vivemos em um mundo de pecado. E por viver num mundo de pecado, a gente acaba adoecendo também. Estamos ali o tempo todo propício a adquirir alguma doença. Por exemplo, eu posso me alimentar muito bem, eu posso cuidar muito bem de tudo, no entanto, vem um vírus sobre a terra muito forte e eu acabo adquirindo. Não morro, mas adoeço. Ou seja, uma doença vindo por algumas causas naturais ou até mesmo antinaturais, né? Mas existem essas duas possibilidades, endemoniação e causas naturais. A palavra de Deus também diz sobre a nossa condição como raça que está na condição que está de doença, tá? Pessoal, mais uma vez eu insisto, fiquem até o final, porque no final vocês vão ficar surpresos o porquê muitas pessoas reformadoras, como eu e você, têm sofrido até hoje por causa de algumas doenças, tá? Olha esse texto que está no Conselho sobre Regime Alimentar, fala assim, eu gosto muito desse livro e eu te indico ler, tá? Esse texto diz assim, nossa raça está em deplorável condição, sofrendo toda sorte de enfermidades. Muitos herdaram doenças e são grandes sofredores em virtude de hábitos errôneos de seus pais. E, no entanto, seguem em relação a si mesmos e a seus filhos o mesmo errôneo caminho que seus pais seguiram para com eles. São ignorantes no que respeita a si mesmos. São enfermos e não sabem que seus próprios hábitos errôneos lhe causam um imenso sofrimento. Primeiro, nós mostramos que existem doenças vinda pelo mundo espiritual, por rebaixamento das paixões mais vis. Tem doenças vindas por meios naturais mesmo, consequências da vida. E existem doenças herdadas e cultivadas, que é uma das condições que a raça humana está nessa deplorável condição. Foi de estar sofrendo, né, toda sorte de enfermidade em virtude dos hábitos errôneos de seus pais. Muitas mamães grávidas, né? Saiba você que o seu emocional, o que você alimenta, como você se cuida na sua gravidez, vai afetar a vida do seu bebê. Não somente enquanto ele estiver pequeno, mas pode afetar até a eternidade. Compreendam isso, sobre as mamães está a solene responsabilidade de se cuidarem, principalmente no período de gravidez e na educação e na formação do caráter dessa criança. Então, muitos hoje, como eu, recebi maus hábitos como herança e cultivei muitos maus hábitos como herança. E por ter recebido esses maus hábitos por herança e cultivado, eu desenvolvi alguns problemas de saúde, que até hoje eu luto contra eles, né? Muitos aqui que me acompanham no outro canal, Profecias Vida no Campo, sabem que eu moro no campo, mas quando eu fui para o campo, eu estava numa condição terrível de saúde.
E hoje eu tenho me recuperado. Isso não quer dizer que muitas vezes eu não preciso de tratamento. Inclusive, eu faço tratamento, né? Na cidadezinha mais próxima, eu estou sempre fazendo tratamento. Então, por quê? Porque eu preciso, e se eu parar de me tratar, conforme Deus pede, né? Hoje eu já faço alguns tratamentos de mobilidade, de várias coisas para que eu não atrofie, já que meu problema é degenerativo. Então, eu preciso ter esse cuidado com o meu corpo, depois que eu conheci a verdade, para que eu retarde essa degeneração e para que eu possa ter a melhor qualidade de vida possível. Então, eu preciso tratar. Mas existe também o prevenir, que é o mais importante. Mas, infelizmente, muitos não foram ensinados a prevenir as doenças. Pelo contrário, foram ensinados a se destruir, condescendendo com apetite, na intemperança. Muitas crianças não foram criadas e tratadas como crianças, e isso desencadeou nelas doenças que atrapalham a vida futura, a sua vida adulta e tudo mais. Então, existe também essa questão. Falamos aqui já de doenças adquiridas por meio de possessão demoníaca, falamos aqui de doenças naturais, falamos aqui de hábitos e doenças herdadas e cultivadas no decorrer da vida. E a profecia também diz que 90% das doenças começam na mente. Aqui existe um outro tipo de doença que eu gostaria de estudar com vocês. E essa aqui é bem complexa. Por quê? Porque 90% das doenças que começam na mente. Muitos reformadores de saúde estão doentes e desenvolveram doenças gravíssimas por causa da mente, por causa de suas emoções, por causa de algumas coisas que eu vou ler aqui para vocês. E mais uma vez eu repito, eu não vou ler num tom de acusação, tá? E não é um tom de acusação, é para que você se liberte, é para que a gente compreenda onde nós muitas vezes somos enganados. Estamos servindo a Deus, mas muitas vezes acreditamos que estamos fazendo a vontade de Deus e estamos nos colocando em terreno do inimigo. E isso traz grandes consequências para a nossa vida. E consequências como essa vêm as doenças, e geralmente são as piores. Nesse meio aqui, que eu vou falar para vocês agora, são as piores doenças. As piores. Vem por causa dessa condição aqui que eu vou ler para vocês agora. Primeiro, a profecia, ela nos diz, lá no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, que enfermidades mentais prevalecem por toda parte. Aqui nesse ministério, eu também costumo receber muita gente, principalmente jovens, com problemas de depressão e ansiedade. Hoje em dia, eu já não estou atendendo, tá? Eu atendo, porém, eu estou evitando atender porque eu quero formar pessoas. Se eu fosse atender, eu não conseguiria. E como no nosso ministério nós focamos na pregação da palavra, então nem sempre eu posso estar tendo agenda para poder atender pessoas. Ainda assim, eu atendo. Inclusive, tem algumas pessoas que eu ainda preciso responder, que estão tudo salvas aqui no meu contato, que são pessoas que têm problema de depressão, ansiedade, tireoide, né? Inclusive, meu irmão, minha irmã, se você está esperando minha resposta, aguarda um pouquinho. Porque, como eu já falei, muitas pessoas trazem até mim, e eu já falei, já deixei alertado, pessoal, não estou em atendimento no momento. Não abri agenda no momento porque eu estou focada em criar cursos para que forme mais profissionais, para que eu possa pegar esses pacientes e redirecionar para esses profissionais. Então, em breve, aqui neste canal mesmo, depois você olha se não vai ter a ficha de inscrição aqui no primeiro comentário, um curso de naturopatia, onde eu vou ensinar você não somente a cuidar e tratar do seu paciente, ou se tratar, né, da melhor forma possível, para que você se cuide e saiba como se cuidar. Esse curso é tanto para quem quer trabalhar na área, quanto para quem deseja cuidar de si, da sua família e dos seus. E nesse curso, eu quero mostrar para vocês não somente como se tratar, mas como viver da naturopatia, como ter clientes, como ir atrás desses pacientes, como viver dessa obra que o Senhor tanto apoia, né? Deus, ele apoia essa obra, é uma obra dele para a nossa vida, é um trabalho dele para nós como seus filhos, cuidar do outro, né? E assim também nos mantermos. Pessoal, então, esse texto aqui, o texto diz assim, que 9/10 das doenças das quais os homens sofrem
tem aí a sua base, né? Onde é que tem a base? Na mente. 90%, 9 décimos significa 90%. 90% das doenças que os homens sofrem tem base na mente. Sabiam disso? 90%, e isso não é só profecia não, tá? Se você for para ciência, para a verdadeira ciência, homens que realmente estudam a ciência do Senhor, serão honestos nessa pesquisa. Talvez algum vivo problema doméstico, olha aqui, vem numerando os problemas que afetam a mente, que consequentemente também afetará o corpo. Um desses problemas, pessoal, é o problemas domésticos, problemas no lar. Problemas no lar, desentendimentos, dívidas, controvérsias, contendas, falta de paciência, de gentileza, ansiedade, todas brigas constantes. Então, problemas domésticos, eles provocam bastante. Preocupações, né? Muitas pessoas não conseguem confiar inteiramente em Deus, então se preocupam demais. Preocupações têm levado muitos, né? Remorsos pelos pecados, às vezes solopam a constituição e desequilibram a mente, né? Pessoas que já pecaram muito e que só conseguem sentir o peso de culpa. Deixa eu te falar, se você está nessa condição, Deus te perdoa, tá? Ele quer que você vá e não peques mais, mas Ele te perdoa e Ele quer simplesmente que você o busque todos os dias, entregue sua vontade a Ele todos os dias e vai e não peques mais. Não se agarre no passado e onde você errou, você falhou, mas busque fazer diferente em Cristo Jesus todos os dias. E existe também doutrinas errôneas, que é aqui que eu quero pegar com você direitinho. A palavra diz que há também doutrinas errôneas, como o inferno sempre ardente, né? Tem pessoas que estão ansiosas quanto seria a sua salvação, se vão para o céu ou para o inferno. E às vezes algumas doutrinas errôneas como essas fazem com que muitos se adoeçam, tá? Então é muito importante que você conheça a justiça de Jesus Cristo, a verdade do Evangelho. E dentro da questão de doutrinas errôneas, além dessa doutrina, eu gostaria de te apresentar uma outra doutrina que tem adoecido muitos cristãos, e é aqui onde muitos reformadores de saúde têm adoecido. É aqui onde muitos reformadores de saúde, se você é novo nesse canal, são pessoas que cuidam da sua saúde, que têm uma alimentação vegetariana restrita, que buscam colocar as coisas da natureza, os remédios da natureza, buscam uma saúde natural, e ainda assim, muitas dessas pessoas estão adoecendo. E aí, ela pode me dizer assim: irmã Val, mas eu já corrigi muita coisa. Mas por que eu ainda estou adoecendo tanto? Pessoal, o livro Mente, Caráter e Personalidade nos diz que a influência do ambiente de pessoas é muito importante nas nossas vidas, porque influência de ambiente de pessoas pode ser um cheiro de vida ou um cheiro de morte. Sabiam disso? E eu quero explicar para vocês isso, porque se você é reformador de saúde, e assim como eu venho pelas consequências da vida, né? Eu não fui criada no evangelho, ou no falso evangelho, que a maioria, né, foi criada no falso evangelho, mesmo dentro de lugares que dizia ter o verdadeiro evangelho. Mas, pessoal, tem muita gente que, por mais que foi reformador de saúde a vida toda, nunca colocou um pedaço de carne na boca, nunca, sabe? E hoje enfrenta os piores tipos de doença. Não é o meu caso. Eu sempre fui uma pessoa muito intemperante. E também não foi me ensinado a cultivar bons hábitos. E nisso, a doença veio, né? A conta chega, o plantio, colheita chega. Mas existem muitas pessoas que, infelizmente, também têm colhido a doença. E aqui é onde entra essa questão que eu gostaria de falar com vocês a respeito do ambiente. Também já adoeci por causa do ambiente. E muitas vezes hoje, muitas pessoas têm adoecido com essa questão aqui, não sabem. Inclusive, se você está em tratamento de alguma doença, que você considere bastante isso que eu vou te falar agora. Considere, porque não vem de mim, vem de Deus, tá? Isso que eu vou te falar agora, inclusive,
vai ajudar muito se você está num momento de tratamento ou então entrando em uma doença. Pode ajudar você a sair da sua condição e te prevenir também a não cair numa situação pior de doença. Primeiro eu quero dizer para vocês que se ambiente não importasse, Deus não teria colocado Adão e Eva num jardim, né? Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ambiente importa. Ambiente importa. Pessoas importa. Sabe? Tudo isso tem importância na nossa vida, por isso precisamos agir e escolher com bastante cautela, porque Deus ele já nos deixou na sua palavra instruções quanto a isso. Eu quero também reforçar com vocês que ambientes são meios de cura, como também de doença, assim como pessoas. Existem pessoas que são cura para a nossa vida, mas existem pessoas que são doenças para a nossa vida. E eu quero mostrar isso tudo hoje para vocês na palavra, tá, pessoal? E como eu falei para vocês, muitas pessoas hoje estão adoecendo em nome do amor, em nome do evangelho, né? Em nome do evangelho. Estão adoecendo em nome de Cristo e não sabem por que estão adoecendo. Na verdade, estão adoecendo porque sempre colocaram princípios do reino de Satanás, do anticristo, e dizendo que eram princípios de Deus. E eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje, porque é esse que tem adoecido muitos cristãos, inclusive reformadores de saúde, e são doenças terríveis, como câncer, doenças degenerativas e tantas outras doenças. Primeiro eu quero te dizer que o seu corpo em si, ele também é um ambiente, tá? O seu corpo ele é um ambiente porque o seu corpo, segundo a palavra de Deus, é a sua casa, é a sua morada. E é uma morada também não somente sua, mas é templo do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. Não sabeis vós que o vosso corpo não é vosso, mas é templo do Espírito Santo? Você é morada de Deus? Então, seu corpo é do Senhor. Seu corpo ele precisa ser um corpo saudável. Então, o nosso corpo também é um ambiente, é a nossa casa. Né? Salmos, Davi, ao olhar para o templo, ao mesmo tempo ele olhou para si. João lá fala a respeito disso, que ele fala assim: quão grande o Senhor é o zelo do Senhor pela sua casa. E nisso ele não se referia a um templo de pau e pedra, mas ele se referia ao nosso corpo. E aí ele diz: quão zeloso, eu me estremeço em saber o tamanho do zelo que o Senhor tem para com o meu corpo. Então, Deus, ele se preocupa com a condição do nosso corpo, com a nossa condição de sermos pessoas sadias e não doentes. E ambientes exteriores podem afetar o nosso ambiente interior. Ambientes ácidos podem tornar o nosso ambiente interior ácido. E é aqui onde mora o perigo. É aqui onde vem o câncer. É aqui onde vem doenças degenerativas. É aqui onde muitas pessoas estão morrendo em ansiedade e depressão, mesmo se dizendo cristãs. Por quê? Porque ambiente importa. Ambientes ácidos tornam a sua vida ácida. E acidez no corpo gera câncer, sabia disso? 90% dessas doenças está na mente, e a mente ela vai funcionar bom ou ruim de acordo com o meu ambiente e com as influências que eu tenho. Né? A minha mente, ela também, ela funciona muito dependendo do ambiente que eu vivo, das pessoas com as quais eu me relaciono. E eu vou provar isso para você na palavra do Senhor. E recentemente eu atendi um rapaz e ele entrou em contato comigo e ele falou assim: Val, eu acho que Deus está me provando como Jó. Ele estava no limite da depressão e ansiedade. E ele falava isso: Val, só pode porque eu sou reformador de saúde, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro. E eu busco a Deus, mas eu não sei mais o que eu faço. E eu acho que minha vida é porque eu estou sendo provado como Jó. Aí eu olhei com ele com todo amor e com todo carinho. Ainda falei para ele: respeito a sua conclusão, mas pelo conhecimento que eu tenho na palavra do Senhor, você não está sofrendo por integridade. Essas doenças que estão te vindo não é por integridade, porque Jó adoeceu por integridade.
Mas no seu caso, não. No seu caso, é por transgressão. Como assim, irmã Val, por transgressão? Sim, por transgressão. E nisso ele já tinha me dito do ambiente tóxico que ele vivia. Ele tinha um ambiente muito tóxico, mesmo sendo uma pessoa independente, com pai, mãe, irmão, com algumas pessoas na vida dele. E em todas as nossas sessões, a gente conversava e ele falava isso, que ele estava sofrendo muito com isso e ele já não sabia como agir. Até mesmo por quê? Porque muitos cristãos hoje, eles não leem o Evangelho de Cristo. Isso é triste, porque faz com que a gente tire conclusões nossas, achismos nossos, acreditando que Cristo agia de um jeito, sendo que Cristo agia de outro. E muitas pessoas estão tendo um Deus nas suas cabeças conforme elas pensam que Jesus é, mas não conforme o Jesus da Bíblia. E nisso acaba quebrando o primeiro mandamento, né? Não farás outros deuses diante de mim. Então, muitas pessoas estão fazendo para si um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. E eu vou mostrar isso aqui para vocês e como isso é muito espiritual, tá? Se você é uma pessoa que tem buscado a Deus, mas não sabe onde tem transgredido e mesmo assim continua doente, eu quero te dizer que existe situações que pode te colocar numa situação terrível e nem você imagina que é. Primeiro que as pessoas hoje elas andam num evangelho que eu já falei que é o evangelho de Satanás, né? E é exatamente o que o inimigo queria para poder destruir a sua saúde, destruir o teu corpo, destruir a tua paz de espírito e a tua comunhão com Deus. Algumas pessoas hoje, elas usam o texto assim, ó, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aí muitas pessoas pegam esse texto aqui e usam ele para defender o seu estado de suportar pessoas com má educação, usam esse texto para suportar pessoas que te maltratam, usa esse texto para suportar agressões físicas e psicológicas. Muitas pessoas estão morrendo por uma interpretação errônea do Evangelho, tanto por parte de pessoas que se dizem cristãos, como por líderes religiosos. Quantas mulheres hoje têm perdido suas vidas, ou tirado suas vidas nas mãos de homens que não sabem como tratar uma mulher, não foram criados para isso. Quantos homens hoje estão adoecidos por viverem com mulheres que também não sabem seu papel dentro do relacionamento? E se tem uma coisa que adoece um homem e uma mulher, é um relacionamento ruim. Isso por quê? Porque não conhece o Evangelho. Muitas pessoas estão suportando coisas que Deus nunca pediu para suportar, em nome da fé. E isso tem causado muitas doenças que não era. Quando alguém lê esse texto, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, usando esse texto fora do contexto, né? Primeiro é que nós precisamos suportar uns aos outros. O que seria suportar uns aos outros? É eu ficar tolerando o pecado do outro? É eu tolerar o desrespeito? É eu tolerar os abusos emocionais e até mesmo físicos? Não. A questão desse texto aqui, suportai-vos uns aos outros, significa suporte. O que é suporte? Coloque um suporte aqui, ó. Por exemplo, esse copo está aqui. E quem está dando suporte para o copo? O sofá. Por quê? Porque ele está suportando. O suportar aqui não é suportar de uma forma que te faça ser agredido emocionalmente, psicologicamente, até mesmo fisicamente. O suportar um aos outros quer dizer dar suporte um aos outros. A palavra de Deus diz isso. Muitas pessoas estão interpretando errado as escrituras. Aí vem, mas irmã, a profecia diz que nós precisamos perdoar uns aos outros. Certinho. Perdoai-vos mutuamente. E até mesmo se a pessoa não querer te perdoar, você perdoe ela. Mas isso não quer dizer que você precisa estar no mesmo ambiente que ela. Irmã, você agora virou coach? Não. Eu estou aqui agora mostrando para você como o evangelho tem sido deturpado e como muitas pessoas têm adoecido por essas questões de deturpação do evangelho, tá? Porque fé e saúde, espiritualidade e saúde andam juntas.
tá? A Bíblia toda é repleta disso. Então, primeiro é que você precisa perdoar mutuamente. Existe reciprocidade aqui. Não é só de uma parte, é das duas, para que haja um bom ambiente, um ambiente harmônico, um ambiente feliz. Precisa estar em harmonia. Se for só da parte de um, aquele que está buscando fazer a sua parte, ele vai sofrer grandes consequências se ele não agir de acordo com o evangelho. Então, muitas pessoas estão usando esse texto aqui de uma forma muito errada, tá? Muito errada. E eu quero falar para vocês alguns ambientes que vai trazer muita doença para você. Ambientes de contenda, ambientes de maledicência, ambientes onde o pecado e a transgressão reina, ambientes onde você é acusado injustamente o tempo todo. Esses ambientes vão te adoecer. E aqui muitas pessoas vão dizer assim, irmã Val, mas tá vendo, ó, fulano acusa o outro. E eu quero dizer, a acusação, ela só não pode ser feita se for injusta. A acusação justa, Deus permite. Jesus Cristo, ele chamou os fariseus de filhos do diabo. João chamou eles de raça de víboras. E muitas pessoas vão dizer assim, mas João e Elias chamaram porque eles ainda tinham uma natureza assim, humana. E Jesus tinha natureza humana, ele chamou muitos filhos do diabo, no entanto ele não pecou ao fazer isso, porque a acusação que ele fazia àquelas pessoas era uma acusação justa. Eram pessoas cujas atitudes e obras delas realmente testificavam de quem era o pai delas, o diabo. E essas pessoas, mestre, assim o Senhor nos ofende? Mestre, assim você, sabe? Então, muitos hoje têm sofrido também acusações injustas. Jesus também foi chamado de filho do diabo pelos fariseus. Os fariseus falaram que ele era Beelzebu, estava com Beelzebu, o maioral dos demônios. Essa foi uma acusação injusta, porque as obras de Jesus eram obras de justiça e obras boas. E Jesus, ele era realmente o Filho de Deus. Só que eles não conseguiam ter uma vida em santidade. E por não conseguir ter uma vida em santidade, eles acusavam Jesus. Eles se sentiam incomodados com Jesus. E Jesus chamava, assim, o pecado pelo nome. Jesus chamava pessoas a corrigir seus pecados e ao arrependimento e aceitar a sua graça. Muitos hoje, quando são confrontados pelos seus pecados, tendem a retaliar e a acusar de forma injusta aqueles que estão exercendo o verdadeiro amor. Tá? E a profecia é clara que os últimos dias seriam tempos muito difíceis, porque as pessoas já não entenderiam a definição das coisas. Muitos teriam dificuldade de entender as coisas e o mal passaria a ser chamado de bem e o bem de mal. Inclusive, isso está lá em Isaías. Isaías deixa claro, que eu vou até ler para vocês poderem me acompanhar aqui nesse estudo, o raciocínio, né, e a revelação do Senhor. Isaías 5:20 diz assim, ó: ai dos que mal chamam bem e ao bem mal, dos que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que fazem se passar por sábios e astutos aos seus próprios olhos. Muitas pessoas não têm conhecimento da palavra e são sábias aos seus próprios olhos. Não, eu vou suportar todas as coisas, por quê? Porque Deus disse que eu para mim suportar, isso é o evangelho. Mas não leiam o evangelho de verdade. Elas têm uma concepção errada porque foram ensinadas de forma errada e nunca buscaram entender o que é a verdade. E a palavra de Deus diz que muitos estão chamando bem de mal e mal de bem. Então, muitas pessoas estão suportando coisas em nome do amor, e a palavra diz que isso não é amor. O verdadeiro amor fala, eu repreendo e disciplino todos a quanto eu amo. O Senhor não diz, eu suporto todos a quanto eu amo. Ele fala, eu repreendo e disciplino. E o Senhor ainda tem mais. Eu retiro o meu espírito daqueles que se negam a se entregar a mim. E aqui é uma grande lição para todos nós. Porque lembra que eu falei lá no início que ambiente tóxico te intoxica? E se seu corpo se torna ácido, porque o ambiente tóxico ácido também acidifica seu corpo, você vai, consequentemente, desenvolver câncer, doenças degenerativas e tantas outras doenças como tireoide, depressão, ansiedade e tudo mais. Muitas pessoas estão vivendo terríveis problemas por causa disso aqui.
E ainda dizem, em nome de Cristo, porque eu sou cristão e Cristo diz, nunca te pedi tal coisa. Eu quero mostrar para vocês a respeito disso, quando Paulo escreve a Timóteo, e Paulo é um homem muito conhecedor da reforma de saúde. Paulo, ele ilustra a nossa caminhada cristã como uma Olimpíada, que faz de tudo, né? Uma pessoa que vai aí treinar para poder competir numa grande Olimpíada, segundo Paulo, lá desde o período lá de Atenas, como até os dias de hoje, né? Os atletas aí, eles cuidam do que comem, fazem exercício físico, cuidam do sono. Mas, consequentemente, essas pessoas, elas fazem tudo para alcançar um prêmio, um troféu aqui nessa terra. E Paulo diz que nós, como cristãos, deveríamos cuidar muito bem do nosso corpo. Porque a nossa corrida não é para alcançar coisas que perecem, coisas que enferrujam, mas a nossa luta deveria ser para alcançar as coisas eternas, celestes, né? A nossa luta. Então, se eles fazem tanto para alcançar algo perecível, nós que estamos na luta de algo imperecível, que é a eternidade, deveríamos nos esforçar bem mais, certo? Então, Paulo era um homem que entendia muito sobre as leis de saúde. E Paulo, ele diz assim, uma carta a Timóteo, ele diz assim, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Paulo, ele ensina que era para Timóteo afastar de pessoas que tinham conversas inúteis. E ele mesmo não praticasse isso, de ter conversas inúteis e profanas e afastar-se de tais pessoas, porque esse tipo de assunto e controvérsias era como câncer, né? Isso alastra, por mais que vai alcançando mais pessoas, mas isso também faz mal para nós como pessoas, como seres humanos, né, de carne e osso. E Paulo, ele continua agora escrevendo em suas cartas muito, porque Paulo, ele tinha entendimento a respeito do poder do ambiente e da influência de pessoas. Como isso poderia prejudicar tanto a nossa saúde física aqui nessa terra, quanto a nossa espiritualidade e o nosso preparo para o céu. Paulo diz assim, mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis ou associeis, né, com quem que se dizendo irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, o maledicente aqui, ou beberrão, ou roubador, com esses nem sequer comais. Pois, que me importa julgar os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Agora, quanto aos de dentro, tirai esse iníquo do meio de vocês. Paulo, ele fala muito sobre essa questão da separação, sobre essa questão do ambiente meu e o ambiente e as pessoas que me circulam, porque isso pode afetar a minha vida. Isso aqui é uma lição para nós. E muitos hoje estão suportando coisas e pecados dos outros, dizendo, irmã, eu não posso julgar. A palavra diz, Deus julga os de fora, os de dentro, principalmente aqueles que se dizem irmão, são os piores. Julgue, você não pode condenar, mas julgar, ter discernimento. E eu falar assim, se fulano está em adultério, eu não posso dizer que fulano está em adultério porque eu estou julgando fulano. Pelo contrário, eu tenho a obrigação de dizer, você está no caminho errado. E se você não sair desse caminho, eu devo me afastar de você. Sabe, a gente tem um chamado como cristãos, não somente como reformadores, profissionais da saúde, nós entendemos que saúde e pecado está intimamente relacionado. E as leis que regem o nosso ser também. Então, se eu chamo alguém ao arrependimento, é minha obrigação. Eu não estou julgando para condenar, mas para salvar, mas para redimir. Eu estou julgando para... esse julgamento é um discernimento, para que eu desvie do mau caminho, para que, inclusive, eu me retire de tais pessoas, caso elas não melhorem, caso elas não queiram crescer na graça. Por quê? Porque a desobediência delas, o estilo de vida delas, pode me afetar pela contemplação e eu posso perder o favor do Senhor. Vocês compreendem isso aqui? Então, muitas pessoas estão adoecendo em nome do amor e em nome de Cristo. Existe mais. Ainda numa carta a Timóteo, 2 Timóteo 3,
Paulo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que são tempos trabalhosos? Tempos difíceis para você e para mim que quer ser cristão verdadeiro. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. O que é um presunçoso? É uma pessoa que é cheia de achismos. A palavra diz uma coisa, mas ela acha outra. E isso não faz bem para você, porque você vai entrar em contenda. Se você entra em contenda com um presunçoso, você adoece. Seu ambiente fica ácido, seu corpo fica ácido e você pode ter câncer. Sabia disso? Você pode ter doenças degenerativas, você pode ter doença na tireoide por causa do teu ambiente. É muito importante essa questão. Sem afeto natural, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, irreconciliáveis, né? Caluniadores, né? Os maledicentes, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, né? Às vezes a pessoa está querendo o bem ali e está julgando essa pessoa mal. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos que amigos de Deus. Aqui eu já vi muitos reformadores, como eu e como você, ser questionado, né? Você está me julgando simplesmente porque você fala da reforma de saúde. Já se sentem ofendidas e dizem que a pessoa está julgando. Quantas pessoas têm sofrido injúrias e sofrido calúnias, têm sofrido críticas injustas, né? E muitos desses, diz a palavra, que estão vivendo na injustiça e ainda são inimigos daqueles que buscam a verdade. Eles têm aparência de piedade, até dizem serem bons cristãos. Tem mais, dizem ser a verdade para os nossos dias, a verdade presente. Muitos até dizem que são ótimos cristãos e até aparentam serem bons cristãos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Uma aparência, uma saia grande, né? Um terno. Quantas pessoas olhando assim, você vê e fala, que homem, que mulher de Deus. Mas é só uma aparência de verdade, de piedade, porque dentro são covil. A palavra de Deus diz que dentro são pessoas podres, ossos podres. São como sepulturas, lindas por fora e por dentro, ossos podres. E se você estiver num ambiente onde as pessoas não querem corrigir seus erros, não querem se entregar a Cristo, e para piorar, o pior ambiente desse é aqueles que se dizem irmão, é os que têm aparência de piedade, a palavra diz que tem essa aparência, mas nega a eficácia. Porque os verdadeiros frutos, que são frutos de justiça, o verdadeiro amor, não a falsidade, porque agora eles estão como lá em Isaías, chamando o mal de bem e bem de mal. Né? O amor agora virou crueldade. Não, você é intolerante. A pessoa que ama, que vai corrigir o que está no erro, se tornou intolerante. Né? Intolerância, virou intolerância agora. Inclusive, quando vier aí as leis do homem for contra as leis de Deus, muitos que vão ficar ao lado de Deus vão ser chamados de intolerantes, sabe disso, né? Então, muitas pessoas perderam a definição correta das palavras. Então, muitos estão chamando falsidade de amor, suportando em nome do amor, sendo falsos. As pessoas viram as costas, elas falam, não suporto fulano. Ai, meu Deus, não deixa fulano vir aqui em casa, não. Mas não sabe se posicionar. Não sabe dizer, olha, não concordo com a tua conduta. Tem medo, são covardes e dizem que é amor. E a palavra de Deus diz, os covardes não herdarão o reino dos céus. Você precisa falar. Se você vê o erro no outro, não é para você falar pelas costas do outro, mas é para chamar ele a Cristo, falar com amor, mas falar com verdade. E muitas vezes a verdade ofende. Mas não é para falar para ofender, mas é para restaurar. Só que muitos não vão querer. E quando esses não quiserem e ainda mantiverem uma aparência de piedade, Paulo diz o seguinte, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É Paulo, inspirado pelo Senhor, que escreve isso aqui. Por quê? Porque ele tem consciência de que essas coisas afetariam o meu e o seu ser. Essas coisas manchariam a nossa alma e o nosso corpo. Essas coisas produzem doença na nossa alma. E existe mais. Existe uma doença que é a doença terrível dos últimos dias. Essa doença se chama dependência emocional. Dependência emocional é algo
que foi cultivada desde a infância, porque muitos de nós não tivemos a verdadeira educação, que é a educação de Deus. É uma educação que nos ensina a nos posicionar, é uma educação que nos ensina a sermos honestos com os outros e conosco mesmo. Mas muitos não receberam essa educação mesmo dentro de igrejas. Pelo contrário, muitos receberam a falsidade. Muitos receberam a covardia. Por isso não confrontam mais o pecado, por isso não se posicionam mais. E com isso estão acumulando doenças para os seus corpos. Muitos estão se tornando extremamente dependentes emocionais da aprovação do outro. Eu não vou tomar essa decisão por Cristo, por quê? Porque o que fulano vai achar de mim? Não vou tomar aquela e aquela decisão porque o que ciclano vai pensar do meu eu, da minha pessoa? Ah, vão pensar que quando eu comecei a reforma de saúde, você tá ficando doida. Quando eu fui para o campo, né, você está louca. Quando eu recebi essas verdades maravilhosas que libertam, muitos começaram a me julgar. E muitas vezes nós não somos ensinados a nos posicionarmos por medo da rejeição. E isso aqui não é amor. Ainda usam o nome do amor e da fé. Quando Jesus diz, afasta-te desses, retira do meio de vós o iníquo, tira de você tal pessoa, estão querendo ser mais misericordiosas do que o próprio Deus. Estão querendo ser mais prudentes do que o próprio Deus. São sábias a seus próprios olhos, porque o Senhor já falou, não, até eu retiro o meu espírito, mas você não quer retirar. E nisso muitos estão acumulando doenças para os seus corpos. E uma das principais doenças é o câncer. Por quê? Por medo de posicionamento. Por medo de se afastar de pessoas, por estar no meio errado, e o meio errado que mais adoece é o meio que tem aparência de piedade, se diz cristão, se diz irmão, mas tem uma série de pecados que não querem vencer, sabe? Não é para sair afastando todo mundo, porque quem não tem pecado atire a primeira pedra, mas nós precisamos reconhecer que nós precisamos melhorar, crescer em Cristo todos os dias, mas nem todos estão aptos a crescer em Cristo, e são desses que a palavra diz para se afastar. Por quê? Porque se você continuar no meio destes, vendo coisas que vão machucar a tua alma, você vai adoecer. A palavra diz, e é clara quanto a isso. A profecia é clara quanto a isso. E muitos hoje estão dependentes emocionais, dando mais ouvidos a homens, aos seus achismos, à sua dependência emocional do que a Deus. Por isso muitos hoje estão vivendo em ambiente ácido e acidificando seus corpos e adoecendo. Eu falo isso porque eu também adoeci muito nessas condições. E à medida que eu fui lendo a palavra do Senhor, ela tem me libertado. Isso tem regenerado o meu corpo. Eu confesso que tenho aprendido muito em relação a isso. Sofro consequências e tenho lutas que vocês nem imaginam que eu tenho. Tenho doenças que vocês nem imaginam que eu tenho, adquiridas pelo mau ambiente, adquiridas pela intemperança e pelos maus hábitos. Parece que juntou tudo aquilo ali que gera doença e eu tive tudo aquilo ali, mas hoje o Senhor tem me restaurado, sabe? E eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que se porventura está passando por algum momento difícil na tua vida, se em algum momento você está entrando numa doença ou até mesmo em tratamento de uma doença, o Senhor te pede para que você conserve puro o teu ambiente. O Senhor pede para que você se posicione, para que você seja liberto. Tome cuidado com as aparências de piedade na tua vida, que só vai te adoecer. E se você ainda assim tem medo de retirar-se de meio de pessoas e lugares, eu quero te dizer que você tem um problema muito sério e você precisa de conversão desse problema. Esse problema se chama dependência emocional. Eu dependo das emoções do outro. Eu dependo de como o outro vai me ver. Eu dependo de que se eu me posicionar deste modo, o outro vai se sentir ferido. E em nenhum momento eu penso se eu estou ferindo a Deus ou se eu estou me ferindo com isso. Então, Deus, ele pede que você se liberte da dependência emocional. Ele pede para que você confie apenas nele e se posicione sempre que preciso for. Inclusive se retirando de lugares e de pessoas, para que você possa recobrar sua saúde. O Senhor ainda diz mais para você que tem dependência emocional.
Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá. E quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. Amém, né? Que você entenda que a partir do momento que você se coloca em uma má situação por amor, por dependência emocional, que é o falso amor, você está colocando pessoas acima do Senhor. E o Senhor nunca te pediu isso, tá? E quando a gente faz isso, a gente quebra o primeiro mandamento, que é não farás outros deuses. E não terás outros deuses diante de mim. Então, quando eu coloco a minha opinião, ou quando eu coloco pessoas acima da vontade de Deus na minha vida, e eu não me retiro de ambientes e de pessoas, eu estou colocando deuses diante de Deus. Eu não estou tendo um único Deus, o Deus verdadeiro. Pelo contrário, eu estou colocando outras pessoas como Deus na minha vida. Ou então, os meus achismos, né? Eu mostrei tudo isso aqui para vocês na palavra, porque é muito importante que vocês tenham compreensão disso. Porque ambiente importa. E ultimamente eu tenho recebido muitos atendimentos na parte da reforma de saúde aqui no Ministério, justamente de pessoas que têm cuidado da sua saúde, mas não têm cuidado do seu ambiente. Pessoas que têm cuidado da sua saúde, mas não têm cuidado das influências que se rodeiam. Quantas pessoas hoje estão sofrendo angústia no limite, a ponto de tirar as próprias vidas, e deixam cartas, e quando você vai ver, foi o ambiente que adoeceu aquela pessoa. Foram pessoas que adoeceu aquela pessoa, sabe? E Deus, ele pede que nem eu e nem você sejamos tóxicos. Deus pede que nós nos libertemos nele, e da mesma forma que nós não podemos aceitar a toxicidade na nossa vida, nós também não podemos ser tóxicos com os outros, tá bom? Esse foi um estudo muito necessário. Eu estou fazendo o meu tratamento, eu louvo a Deus por isso, e eu tenho me recuperado bastante. Um momento, com calma, talvez eu conte aqui para vocês um pouco da minha história. Mas apesar de muito doente, eu louvo a Deus e eu procuro pregar a palavra, tanto nesse canal quanto no outro canal. E eu quero dizer para vocês que nós temos projetos, em todos os nossos canais nós temos projetos. E se você quer conhecer os nossos projetos, clique no primeiro comentário fixado aqui, e eu te convido a fazer essa formação em naturopatia, porque o mundo está doente, nós estamos doentes, e nós precisamos buscar restauração da nossa vida e restaurar também os outros. Que o Senhor te ajude. Dentro, inclusive, do curso de naturopatia, terá também uma área voltada para a terapia cristã, que é o aconselhamento cristão, tá? Então, é um curso que vale super a pena, cada centavo investido ali, até mesmo porque vai trazer retorno verdadeiro para você, porque eu tenho certeza que muitos de vocês estão aconselhando errado. E isso está produzindo muita doença em pessoas, tá? Tomem cuidado com isso. O aconselhamento, ele precisa ser realmente cristão e não baseado no que eu acho do que é o evangelho, sem nunca ter estudado sobre isso. E é isso, fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. Não deixe de se inscrever e aproveite e compartilhe esse vídeo com os nossos irmãos e irmãs e com todas as pessoas que têm passado por problemas de saúde e que precisam cuidar do seu ambiente e dos seus relacionamentos.